Muito boa noite, amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. O programa Eclésia é um programa de catequese, é um programa de história da igreja, é um programa que a gente discute aqui. Vida dos santos, documentos da Igreja Católica no decorrer desses séculos, Sagradas Escrituras também é assunto do programa Eclésia. E em algumas oportunidades, como é o caso de hoje, a gente trata de assuntos relacionados à cultura como um todo, na qual está presente tanto a doutrina da Igreja Católica como uma possível distorção dessa mesma doutrina da Igreja e outras visões de mundos conflitantes com a doutrina da Igreja e que acaba influenciando o nosso dia a dia. E é também sobre um tema desse que a gente vai conversar no programa de hoje. Pois na semana passada a gente fez a primeira parte desse programa. Nós iniciamos então essa conversa na semana passada falando sobre o problema da nova ordem mundial. O problema da nova ordem mundial. Aliás, o programa da semana passada já está disponível para vocês lá no nosso site. rs21.com.br/eclésia é a página do nosso programa. Você pode acessar essa página. Aliás, todos os programas que a gente exibe aqui na TV, depois eles ficam disponíveis para vocês lá no nosso site, tá? Inclusive, a primeira parte desse programa que eu disse lá na semana passada. Se você perdeu, vale a pena depois você lá assistir certinho, que vai melhorar o seu entendimento da conversa que teremos agora. Pois agora, então, a gente vai fazer a segunda parte desse programa. O problema da nova ordem mundial, parte 2. Esse é o programa de hoje. E como na semana passada, novamente eu recebo aqui, então, com muita alegria, o Padre Wander Maia. Boa noite, Padre Wander, bem-vindo. Boa noite, Eric. Mais uma vez, boa noite a você que nos acompanha também nesta noite pela Rede Século XXI. Vamos aprofundar a conversa que iniciamos na semana passada e que só conseguimos fazer um bom programa e levar mais uma vez uma boa formação católica. O Padre Wander, a gente não tem como repetir todo o programa aqui da semana passada, é claro, mas apenas um apanhado geral, do que a gente conversou sobre muita coisa na semana passada, né? Nós falamos sobre, por exemplo, uma série de pessoas, uma série de organizações que defendem algumas realidades, algumas visões de mundo, na qual não tem nada a ver com a visão da Igreja Católica, mas não só no fato de ser uma opção. Olha, a visão da Igreja Católica é a A e tem a B, a C ou a D. Né? Não é isso. A questão o conflito entre a verdade, aliás, nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a Igreja, na qual é guardiã da revelação divina, né? E defende essa verdade que é o próprio Cristo, ela precisa dar esse testemunho no mundo, e esse testemunho dessa verdade, muitas vezes, é confundido, ou até, em alguns casos, entra em conflito com essas outras visões, que não defendem não só um ponto de vista diferente da Igreja, mas que está defendendo uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, que não tem nexo no mundo real, né? Que é o caso, inclusive, do que pensa a nova ordem mundial. Mas se eu poderia tentar, em poucas palavras, para o telespectador que de repente perdeu a primeira parte, qual é o problema? O que se trata esse grande problema da nova ordem mundial? Claro, para quem não nos acompanhou no domingo passado, Eric, e que está chegando agora, a nova ordem mundial, há um movimento desencadeado, não vai acontecer, já está acontecendo, Eric, financiado, patrocinado por algumas organizações, por alguns grupos que visam a total, a integral aniquilação da civilização judaico-cristã e a substituição desta civilização por uma totalmente diferente, com conceitos sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a vida totalmente diferente, de matiz pagão, Eric, de matiz pagão, onde se prescinde de Deus e dos valores do bem, da verdade e da justiça totalmente alterados, onde de tal maneira a coisa chega à radicalidade que, na dúvida alguma, o mundo como nós conhecemos, numa nova ordem mundial, terá desaparecido totalmente. Os defensores, já o senhor vai explicar para a gente quem são esses defensores. Mas antes de entender quem são essas pessoas que defendem isso, quem prega esse tipo de pensamento tem uma visão específica religiosa? Existe um credo de fé dessas pessoas que defendem isso? Então, a sua pergunta é excelente, Eric. Primeiro, o credo de fé das pessoas que defendem isso é que não existe um único credo. Cada um faz o seu, ok? Esse é o primeiro momento, é enfraquecer a crença, na verdade, na existência de uma única fé, na existência de uma única revelação, para que lá na frente, primeiro você dilui, você faz as pessoas que crer
faz as pessoas crerem que não existe uma única fé, uma única revelação, uma única igreja. Para que lá na frente aqui venha o segundo golpe, Eric, que eles cheguem de fato a propor, a colocar que, no fundo, isso são criações humanas, mas nem sequer Deus existe. Não existem nem outras revelações. O homem é o seu próprio Deus. Só que lá na frente, um pouco mais na frente ainda, aí vai se chegar a propor que nem o homem mais, que o homem é um estorvo, e que há outras formas, aqui que é o ponto mais dramático, de verdade que estão para além dele, que é o que eles realmente postulam, o que eles defendem, que vai chegar ao que é mais doloroso de tudo, inclusive a supressão integral do próprio ser humano, do seu próprio valor, da sua própria dignidade. Posso colocar um dado aqui da última conversa nossa, Eric? Na última conversa nossa, você perguntou se esse pensamento teria infiltrado na igreja. É verdade. E eu disse que sim, né? E que influenciou até o ensinamento da teologia e a manifestação desse pensamento neopagão, desse pensamento de origem marxista, com um fundamento materialista ateu, se refletiu de uma forma incomparável naquilo que nós chamamos de teologia da libertação. É verdade, aí a coisa fica mais clara, né? Mais claro. Aliás, a teologia da libertação é o exemplar máximo desse neopaganismo infiltrado dentro da igreja. Para corroer, para destruir. Você usou no nosso último programa a terminologia usada pelo Gramsci, que foi a estratégia da verminose, isso quer dizer, né? A teologia da libertação cumpriu exaustivamente a estratégia da verminose, de ir comendo por dentro até destruir totalmente. Porque a estratégia verminosa, como o senhor já bem disse, é isso, né? Você pega algo sólido, né? Aos poucos vai ali com os vermes ali comendo, um cupim, deixa oco, talvez né? E substitui o que era sólido por algo que você coloca de acordo com aquilo que você entende que seja bom. Funciona, né? Como um cupim. É verdade. A teologia da libertação foi o cupim da mesma mentalidade, da mesma cabeça, da mesma ideologia que está na base da nova ordem mundial. Estaria correto pensar que a teologia da libertação ela está a serviço da nova ordem mundial? De uma certa maneira, sem dúvida, Eric. Certo. Foi criada para isso, para cooperar na implantação da nova ordem mundial. Ela foi criada com essa finalidade. Bom, o assunto da libertação é interessante. Eu, aliás, tive a oportunidade de conversar com o próprio Padre Wander há algum tempo, faz alguns anos já, mas está disponível no nosso site, né? rs21.com.br/eclésia, tem um programa lá na nossa série de vídeos. Você clica em vídeos e você procura um programa com o título Teologia da Libertação. O Padre Wander mesmo fez um programa conosco, o Eclésia, aqui há algum tempo atrás, onde a gente dedicou toda a nossa conversa exclusivamente ao problema da teologia da libertação. Mas eu acho que o problema da nova ordem mundial, além de ser maior, é mais complexo um pouco de entender. Bastante mais complexo e mais vasto. Porque passa por problemas e distorções relacionadas à fé, relacionadas à visão de mundo. De mundo e do homem. Também por problemas econômicos, padre? Sem dúvida, sem dúvida. Porque no fundo assim, Eric, quem são aqueles que estão querendo implantar essa nova ordem mundial? Assim o senhor já responde de uma vez por todas. De uma vez por todas, né? Quando a gente fala eles querem fazer isso, a visão deles, quem são essas pessoas? Isso. Nós temos aqui 3 frentes distintas. Tá. Eu vou ficar com aquela que nós chamamos de globalistas ocidentais. Tá. Que no programa passado tratamos como o exemplar máximo disso é o Clube de Bilderberg. É verdade, citamos isso semana passada. Né? No programa passado. O que acontece é que isso é uma nata de empresários, de financistas, de uma falsa elite intelectual que fica pensando o tempo inteiro, financiado. Agora eu vou dar nome aos bois. Tá. Que fica pensando o tempo inteiro financiado por essa elite financista, como implantar, como fazer, como realizar, como articular, como implantar, como fazer, como articular. Isso a partir, inclusive, das universidades, da mídia. A gente viu nos Estados Unidos um espetáculo do mais deplorável possível da presença do marxismo cultural dentro dos meios de comunicação, claramente atacando, afrontando a ordem social, a família, a fé e assim por diante. Aliás, uma expressão que ficou famosíssima nos últimos dias,
o chamado fake news, né? Que é aquelas pessoas que acabam comprando um tipo de notícia para defender o interesse da sua militância, do seu ponto de vista ideológico, né? Não tem nenhum compromisso com a verdade. Não, a mídia loteada, né? a mídia vendida, a mídia já, na expressão do Joseph Pulitzer, a mídia já corrompida, já de uma forma assim vigarista. Certo. Essa expressão não é muito, eu até retiro, mas de uma forma inescrupulosa. Tá. Eu neutralizo a expressão Tá. anterior. Agora, o que acontece é que essa casta, essa nata, que se reflete particularmente na presença de algumas fundações que injetam bilhões e bilhões e bilhões de dólares na disseminação de suas ideias, a partir da proposta, principalmente, Eric, do financiamento da implantação de alguns governos locais, para depois ir abrindo caminho para um governo único mundial. Para poder ter controle. Para poder ter controle, Certo. derrubando fronteiras, derrubando a autonomia dos estados. Certo. E, inclusive, na modificação das legislações internas, abrindo caminho para isso. Posso dar nomes, claramente, Por quer favor. dizer, são conhecidos. Tá. Aqui, eu não vou descobrir a América, não, hein? Certo. Tá? Fundações como Fundação Rothschild, Tá. Fundação MacArthur, Fundação Ford, Fundação Rockefeller. Talvez seja dessa lista mais famosa, a Fundação Rockefeller, A talvez? Fundação Rockefeller é a mais famosa dessa lista, Tá. embora não é a mais forte. Há uma fundação chamada Open Society, Sociedade Aberta, Certo. né? De criação, de pertença a um dos mega financistas hoje no mundo ocidental, chamado George Soros. George Soros é o nome que cada vez mais está presente aí de alguma maneira para quem pesquisa esse tipo de assunto. Ele é um mega financiador desse tipo de Ele é um pensamento? mega financiador da implantação da nova ordem mundial. Certo. Da extinção mesmo da civilização judaico-cristã a partir de interesses pessoais. Essa gente, no fundo, Eric, temos que rezar por eles com a compaixão de Deus. Estamos na quaresma. Mas essa gente, no fundo, eles querem substituir, tomar o lugar de Deus. Entendi. Deus são eles. São eles que vão recriar o mundo. E é uma loucura, porque injetando bilhões de dólares exatamente nisso, para difundir, para disseminar as suas ideias. Então, no estabelecimento de governos que sirvam aos seus propósitos, na confecção das legislações. Há duas legislações hoje claramente em curso. Uma delas é a de suplantação integral da soberania dos Estados nacionais, Eric. Se você até quiser desfiar isso, mas não é tão importante. Mas a outra é a disseminação assim, de uma legislação antifamília da mais agressiva, da mais ferrenha possível que possa existir. Isso a gente não precisa ser nem profeta para enxergar e muito menos pensar em algum tipo de teoria da conspiração. Se alguém ainda tem essa visão infantilóide dessa conversa sobre isso, porque basta ver, por exemplo, a agenda que a ONU defende e propõe para os países. Sim. Tem a ver com esse tipo de coisa que você está dizendo, não tem? Então, é como se fosse uma hidra. Tá. Né? E a ONU é a cabeça, é o cérebro. Certo. E essas fundações são os tentáculos. Embora elas nunca serão só os tentáculos. Certo. Em algum momento é a ONU que vai ser os tentáculos e elas serão o cérebro. Por exemplo, as legislações antifamílias defendidas e propugnadas pela ONU. O aborto, o divórcio, a esterilização das mulheres no terceiro mundo, Eric. Certo. A inseminação artificial e companhia, isso já é um outro dado, mas também muito presente. A ideologia de gênero, que não reduz a questão da ideologia de gênero à questão sexual, não, hein? É verdade. Ela vai muito além. O dado sexual dela é a ponta de lança. A ideologia de gênero é a desconstrução, assim, levada às últimas consequências da identidade do ser humano e depois da própria identidade do mundo, da própria realidade do mundo. E aí a ONU fica o tempo inteiro disseminando e pressionando. E, principalmente no chamar os países de terceiro mundo, Eric, se não atendem, se não obedecem, se não se deixam subjugar, ficam sem o quê? Sem o apoio, sem a ajuda, sem a cooperação nenhuma desses órgãos. Diga-se, vamos falar de uma forma muito popular, vocês não fazem, então não tem dinheiro. Entendi. Então não tem comércio. Entendi. Então nós vamos colocar vocês
no porão, até que vocês mudem de ideia. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que o senhor vai responder já no próximo bloco, que nesse tempo, no primeiro bloco já está acabando. O que um grande empresário que tem essa visão de mundo, como é o caso do George Soros, ou os outros representantes dessas entidades que o senhor disse, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, etc., por que essas pessoas odeiam tanto a Igreja Católica? O senhor pode responder para a gente isso no próximo bloco, por favor? Com toda para a gente certeza, entender um pouco mais? Será um prazer. Não sai daí, gente. A gente volta já já para conversar com o Padre Wander sobre o problema da nova ordem mundial. Até já.